Fala galera, tudo bem? Vim aqui para mais um vídeo para vocês. Vim trazer um debate bastante audacioso e inclusive para a quantidade de tempo que a gente tem para falar sobre esse assunto aqui, mas eu acho que é bastante interessante. Bom, é nos questionar o que é desempenho. No Brasil tem um termo muito famoso, muito conhecido para a gente falar sobre os analistas táticos, por assim dizer, que é o analista de desempenho. Porém, o desempenho pode se expressar de várias formas, pode ser medido de várias formas, e a gente precisa especificar o que é desempenho, precisa entrar nessa seara desse debate para a gente conseguir conceituar o que é desempenho. Pois bem, vamos tentar. Aqui em Portugal não existe a nomenclatura análise de desempenho, aqui é o que seria o correspondente à análise de desempenho, análise de jogo. Então, inclusive, quando você fala sobre análise de desempenho aqui, a terminologia soa um pouco confusa. Então, vamos tentar de alguma forma conceituar. Pois bem, desempenho, é importante que a gente fale que desempenho a gente está levando em consideração o que é aspectos do atleta ou da equipe do ponto de vista tático. E o primeiro ponto que eu acho que é importante colocar é que o desempenho ele não é universal. O desempenho, quanto um conceito que abrange uma universalidade, ele não pode ser expressado dessa forma, ele não pode ser manifestado dessa forma, principalmente porque o desempenho, ao meu ver, ele é contextual. Quando a gente fala sobre desempenho do ponto de vista universal, quando a gente fala de desempenho como um conceito que pode ser aplicado em qualquer lugar e em qualquer momento, nós esbarramos em alguns aspectos que impedem que essa visão seja de fato concreta, que ela de fato se represente na prática. Ou seja, quando a gente pega um atleta e tem ali talento, tem ali uma potencialidade e no final ele chega naquilo que seria considerado sucesso ou naquilo que é o mais alto sucesso para a potencialidade que ele tem, esse caminho a gente pode chamar de desempenho. Mas se aquele atleta não tivesse naquele contexto em que ele estava inserido, quando ele partiu das potencialidades até a chegada final, talvez ele tivesse chegado ou mais longe ou nunca tivesse chegado. Portanto, o desempenho ele é contextual. Existem outros aspectos que corroboram para acreditarmos que o desempenho ele é contextual. Primeiro, o olhar de quem analisa, ou seja, se eu estou a analisar o desempenho de alguém, eu tenho um olhar sobre as capacidades que eu considero positivas, negativas, aquilo que eu considero que é bom ou ruim. Você sempre vai elencar, quando está fazendo uma análise de alguém, os pontos que lhe prendem a atenção, que lhe chamam a atenção. Outro aspecto também é a cultura que aquele lugar tem sobre desempenho. Imaginem que um atleta está inserido num contexto onde ele precisa ser mais exigido defensivamente, para pegar um exemplo genérico, e as características deles não encaixam naquele contexto, ele vai ter sempre um olhar para o desempenho dele abaixo daquilo que ele poderia ser. E o contrário também, imagine que o atleta é completamente identificado com a cultura de um lugar, então provavelmente o olhar sobre aquele atleta, sobre o desempenho daquele atleta, é, pelo contexto, potencializado. Porém, a gente não pode ser negligente e achar que a cultura de um lugar e o olhar de quem analisa é a principal determinante para a leitura do fenômeno. Para a interpretação, sim, mas para a leitura nem sempre. Quando fizermos uma análise do desempenho, é necessário diferenciar aquilo que é um fato sobre o desempenho daquilo que é a minha interpretação do fato sobre o desempenho. Vou dar um exemplo genérico. Eu estou fazendo a análise de uma equipe que sobe pressão com 6 jogadores. É um fato a subida de pressão com 6 jogadores. Agora, a interpretação que eu vou dar a esse fato, como sobe, qual é o porquê de subir ali, aí já é diferente, aí já é uma outra questão, aí já tem a ver sim com o contexto. Então, concluo que o desempenho ele é de fato contextual, é necessário diferenciar o que é ler os fatos e interpretar os porquês dos fatos, e isso é determinante para que a gente consiga dizer se um atleta é bom ou não, se uma equipe é boa ou não, se a competição faz sentido ou não, enfim. É a partir desse contexto, para ser repetitivo, que a gente consegue determinar ou conceituar o que é desempenho, beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima.